Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Marcelo de Macedo. Vamos falar da regra de Chior. Então, a regra de Chior, essa regra permite que uma matriz de ordem n seja rebaixada a outra de ordem n-1, sem que seu determinante seja alterado. Ou seja, se a matriz é uma ordem 4, ela vai cair para a ordem 3. Se ela é de uma ordem 5, ela cai para uma ordem 4 e assim por diante, sempre abaixando a ordem em uma unidade, tá certo? A observação: a regra de Chior deve ser aplicada a matrizes de ordem n maior ou igual a 2, em que pelo menos um elemento seja igual a 1, tá? Para calcular o determinante de uma matriz de ordem n maior ou igual a 3, é necessário abaixar a ordem. Uma regra prática dada por Chior para isso, consiste, Então vamos ver o que é que consiste a regra de Chior, tá? Então, primeiramente, escolher um elemento, a índice J igual a 1, tá? Ou seja, a matriz tem que conter o elemento igual a 1 em qualquer posição da matriz, tá? Caso, não exista, aplicar as propriedades de determinantes para que apareça o elemento 1, tá? Então, aqui é o seguinte: vocês devem, estudar o teorema de Jacob, tá? O teorema de Jacob é um dos teoremas, que encontra esse elemento igual a 1, tá? Então, é importante que vocês vejam alguma coisa sobre isso, tá? Porque com ele a gente faz algumas combinações lineares entre linhas e colunas, tá? Que é o que garante o teorema de Jacob, tá bom? Então, segundo, suprimir a linha I, e a coluna J do elemento A índice J igual a 1. Então, feito a escolha do A índice J igual a 1, nós devemos suprimir essa linha I e essa coluna J, E aí a gente sabe que quando a gente suprime uma linha e uma coluna, nós estamos obtendo-se o menor complementar do referido elemento, Terceiro, subtrair de cada elemento do menor complementar obtido, o produto dos elementos que ficam nos pés das perpendiculares traçadas do elemento considerado às filas suprimidas, Esse nome aqui, filas, refere-se a linhas e colunas, tá? Quarto, multiplicar o determinante obtido no terceiro caso aqui acima, do item, terceiro item, por menos 1 elevado a I mais J, onde I e J designam as ordens da linha e da coluna às quais pertencem o elemento A índice IJ igual a 1. Dando continuidade, vamos falar aqui exercícios resolvidos. Primeiro, calcular os determinantes abaixo, aplicando a regra de Chior. Então, vamos resolver primeiro a letra A. Se você observar bem, essa matriz possui os elementos, A11 e o A31 igual a 1. Então, como tem aqui elemento igual a 1, eu posso aplicar a regra de Chior nessa matriz, Ou seja, calcular o determinante por Chior nessa matriz. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Vamos isolar, Como eu vou usar aqui o elemento A11, então eu vou passar aqui
eu vou isolar a primeira linha e a primeira coluna com duas retas, né, verticais. Ou seja, inicialmente isolamos a primeira linha e a primeira coluna, né? Vamos lá. Então, tá aqui isolado, né? Então agora eu vou pegar os elementos restantes, que no caso seria 4, 3, 5, 3. Então, de cada um dos elementos restantes, subtraímos o produto dos elementos isolados, né, correspondentes à linha e à coluna em que o elemento está posicionado. Então vamos entender. Então, o elemento que sobrou aqui foi o elemento A22, tá? Que é o 4. Então eu vou pegar 4 menos, né, 2 vezes 2. Tá aqui, ó, 2 vezes 2, tá? Depois o outro aqui, o elemento aqui, né, o 5. Tá aqui o 5. Então eu vou pegar 5 menos 1 vezes 2. Ou seja, os pés da perpendicular, tá? Então eu pego o elemento e subtraio, né, do produto dos pés da perpendicular. É isso que é a regra, tá bom? Então aqui eu vou pegar 3, tá aqui o 3, tá? Menos quem? 2 vezes 3, tá aqui. Depois eu vou pegar 3, né? Menos 1 vezes 3, tá aqui. Então ficou 4 menos 4, 5 menos 2, porque é 5 menos 1 vezes 2 dá 2. 3 menos 2 vezes 3, 6. 3 menos 6. 3 menos 1 vezes 3, 3. Então ficou 13 menos 3. Então ficou aqui um determinante quem? De ordem 2, né? Observa, a ordem aqui era a ordem 3, passou para uma ordem 2. Lembrando que essa matriz de ordem 2, eu vou ter que multiplicar pelo elemento, né? Menos 1 elevado a I mais J. Então tá aqui. Então ficou menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Vezes, né, essa matriz aqui, né? Que é 0, 0, 3 e menos 3, né? Ou seja, 0 menos 3, a primeira linha, 3, 0 a segunda linha, né? Então, aqui ficou menos 1 elevado a 2, né? Que aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar 1 positivo. Aí eu vou calcular aqui o determinante aqui. Então ficou 0 menos 9, né? O menos é o menos da regra, né? Que é esse primeiro aqui. E esse menos 9 aqui é do produto, da diagonal secundária. Então ficou 1 vezes 9. Então o determinante aqui é 9. Então a resposta, o determinante dessa matriz aqui, né, é igual a 9. Exemplo B, né? Inicialmente, né, se você observar aqui essa matriz, né, inicialmente devemos preparar a matriz, pois a regra de Shor só pode ser aplicada quando pelo menos um dos elementos é igual a 1, tá? Então observe que essa matriz aqui, né, não existe nenhum elemento igual a 1, tá? Então esse elemento é obtido através das propriedades dos determinantes, ou seja, não tem nenhum elemento igual a 1, tá? Então, se eu quero aplicar a regra de Shor, eu devo preparar essa matriz. E essa preparação, tá? Ela é feita pelas propriedades dos determinantes, né? Então, a gente deve fazer aqui, no caso, com que apareça, né, o elemento 1. Então, assim fazendo, por exemplo, né? Ora, eu quero que apareça 1, né? Então eu estou percebendo aqui que a primeira coluna e a segunda coluna, né, a sua diferença, né, dos elementos aqui, ó, 3 menos 2 dá 1. Então, por exemplo, a primeira coluna menos a segunda, né? Ou seja, eu vou formar, eu vou dizer que a primeira coluna da nova matriz, tá? Vai ser uma combinação linear, ou seja, vai existir uma operação de subtração, tá? Então, a minha primeira coluna aqui vai ser 3 menos 2, tá aqui. Depois 2 menos 2, depois 5 menos 4, depois 4 menos 3. Então vai ficar 1
0, 1, 4. Ó, 1, 0, 1, 1, tá? E os demais elementos, observem, né, que nós estamos repetindo, né? O 2, 3, 2, tá aqui, 2, 3, 2. O 2, 4, 3, o 4, 3, 2 e o 3, 2, 2, tá? Então, essa coluna aqui é uma combinação linear da primeira e da segunda coluna, ou seja, isso é que a gente chama de quê? Do teorema de Jacobi, tá? O teorema de Jacobi é que permite com que a gente faça essas combinações lineares, tá bom? Então aqui eu já poderia calcular bem aqui o determinante calculando através deste elemento ou este, tá bom? Né? O elemento 1, o elemento 3,1 ou o elemento 4,1, tá? Mas aí eu percebo o seguinte, né, que eu posso também, né, aplicar de novo aqui, tá? Uma combinação linear, tá certo? Onde agora? Vamos ver? Observem. Então, para simplificar, podemos ainda fazer a terceira coluna menos a quarta. Então, eu peguei a terceira menos a quarta, tá? E aí, se você observar, a primeira coluna está repetida, a segunda está repetida. Então, a minha terceira coluna vai ser formada pela terceira coluna menos a quarta. Então, é 3 menos 2, que vai ficar 1. 4 menos 3 vai dar 1. 3 menos 2 que vai dar 1. E 2 menos 2 vai dar 0. Então, a coluna 3, né, ou terceira coluna, é a combinação linear da terceira e da quarta coluna, tá? Então agora, né, nós podemos aqui o que? Calcular aqui o determinante por Chió em qualquer elemento desses uns aqui, tá bom? Então eu vou usar o que? Eu vou preparar aqui o que? Eu vou calcular Chió usando o elemento, né, 4, 1, 1. 4, 1, tá? Então vamos então fixar, né, o elemento a índice 4, 1, que é esse aqui, né, tá? E isolar a linha e a coluna correspondente, tá? Então se eu traço essas perpendiculares aqui, sobram estes elementos aqui, tá? Então é dele que eu vou fazer agora as operações, tá? Vamos lá, né? Então assim, eu vou multiplicar pelo menos 1 elevado a I mais J, né? Que vai ficar menos 1 elevado a 4 mais 1. Aqui eu vou fazer essa continha, né? 2 menos 1 vezes 3, 2 menos 0 vezes 4, 4 menos 1 vezes 3, 1 menos 1 vezes 0, 1 menos 0 vezes 0, 1 menos 1 vezes 0, né? 2 menos 1 vezes 2, 3 menos 0 vezes 2, 2 menos 1 vezes 2, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a 5, tá? Então, base negativa e expoente ímpar, potência negativa. Então, ficou menos 1. E aí, essa aqui é a minha nova matriz, né? O meu novo determinante, tá bom? Que se você observar, né? Tá, a ordem foi rebaixada, que estava a matriz de ordem 4, foi para a ordem 3, tá? Então aqui eu já poderia calcular por Laplace ou aplicar de novo o Chió, tá? Então, como a gente está aprendendo a fazer por Chió, vamos fazer de novo por Chió, porque aqui eu tenho um elemento aqui 1, né? Tenho esse elemento aqui 1, ó. Então fixando agora o elemento A31, né? Eu vou aplicar Chió de novo, tá? Então do mesmo jeitinho. Então aqui ficou menos, tá aqui o menos, ó, porque menos 1 fica menos, tá aqui, tá? Vezes, aí eu fiquei com menos 1 elevado a 3 mais 1, que eu estou pegando o elemento A, A31. Então ficou menos 1 elevado a 3 mais 1. E aqui ficou 1, né? Menos da regra. Menos 1, né? Vezes 1. Depois 1. Aí ficou 2 menos 1. 1 vezes 1. Ficou 1 menos 2 vezes 1. Tá aqui. Agora aqui a terceira aqui ficou 0 menos 1 e 0, tá aqui. Depois ficou 3 menos 2
vezes 0. 2 vezes 0, né? Tá aqui. Então ficou menos, que é esse menos aqui, né? Aqui fica um positivo, então menos 1, menos com mais 1 fica menos, continua menos. Aqui fica, fazendo essa continha aqui, vai ficar 2, 0, menos 1 e 3. Então ficou, aqui ficou 2 vezes 3, 6, né? 0, né? Então ficou menos 6, tá aqui a resposta. Então a resposta menos 6, tá? Bons estudos a todos.